pessoal, boa noite. A gente vai estudar hoje sobre o ângulo de torção. A gente vai encerrar a torção hoje. Vamos falar um pouco sobre o ângulo da torção, né? Que a gente falou sobre deformação na torção, que gera uma tensão de cisalhamento, não é isso? E vamos falar hoje sobre o ângulo e vamos fazer alguns exercícios e encerrar hoje torção para na próxima aula a gente fazer o nosso trabalho de torção, tá? Então, o que é o ângulo de torção? O projeto de um eixo depende de limitações na quantidade de rotação ou torção ocorrida quando o eixo é submetido ao torque. Desse modo, o ângulo de torção é importante quando se analisam as reações em eixos estaticamente indeterminados. Então, o que é um eixo estaticamente indeterminado? Vocês vão estudar isso no próximo período em hiperestática, que o pessoal chama muito hiperestática, que é estabilidade 2. Então, o ângulo de torção ele é utilizado mais quando você quer encontrar reação de apoio no seu material, que é estaticamente indeterminado. Mas nós também encontramos esse ângulo quando queremos saber qual a variação que ocorreu naquele elemento a partir do torque que foi aplicado nele, certo? Então, o ângulo de torção de uma extremidade do eixo em relação à outra, tá? Então, se é um ângulo em relação a outra extremidade, nós temos aqui uma extremidade, aqui nós temos vários torques sendo aplicados na seção, e vários torques me gerarão o quê? Uma resultante de ângulo. E esse ângulo significa o quê? O quanto que minha seção girou, tá? A partir daquele torque. O quanto que aquele ponto na seção, vamos supor que antes nós tínhamos, só um minuto. Antes nós tínhamos um ponto aqui, e quando foi aplicado esse torque, ele veio parar aqui, tá? Então, isso é um tipo de deformação, isso é uma representação de deformação, que é o nosso ângulo φ, certo? E esse φ é encontrado como? Ele é encontrado a partir do torque, do comprimento desse meu trecho, que está ocorrendo esse torque. Então, o torque, ele pode ser aplicado em vários torques, podem ser aplicados em um eixo só. Então, nós temos aqui um comprimento L de uma estrutura e está sendo aplicado um torque nesse ponto, outro torque nesse ponto, outro torque nesse ponto. Então, a cada torque, ele tem uma região. Como a gente faz lá nas vigas, quando a gente está aplicando força. Então, os diagramas de esforços cortantes e fletores, nós temos trechos de esforços internos. Então, da mesma forma aqui, nós teremos trechos de esforços internos de torção, de torque, tá? Então, a cada comprimento desse torque, dividido pelo momento polar, certo? De inércia no eixo, vezes o modo de elasticidade ao cisalhamento do material, nós encontraremos o ângulo φ, tá? Então, normalmente o material é homogêneo. Se ele é homogêneo, o G vai ser constante, né? Isso. Ah, professora, mas eu tenho um material que ele é dois tipos de materiais. Eu tenho uma estrutura que ela tem dois tipos de materiais. Então, esses dois trechos nós teremos dois tipos de ângulo. Porque, às vezes, o meu material ele é mais resistente a uma torção, mais resistente a um cisalhamento, não é isso? Então, o que vai mudar? Vai mudar que nesse trecho que eu tenho outro tipo de material, eu terei outro tipo de módulo de elasticidade ao cisalhamento do material. Então, bem como a área da seção transversal, então eu posso mudar sim o meu material, a área da seção transversal, eu posso ter um eixo maior, um eixo menor, não é isso? E o torque aplicado também são constantes, então a gente pode considerar que ele seja constante. Isso tudo, gente, é por trecho, tá? Então, a cada trecho, nós teremos um torque constante, um comprimento constante, um momento polar de inércia constante e um modo de elasticidade ao cisalhamento constante também. Então, a equação que determina um ângulo de torção, ela pode ser expressa da seguinte maneira. Então, aqui é um trecho em que todos esses elementos são constantes nesse trecho, certo? E se o ângulo estiver sujeito a diversos torques, como eu acabei de falar, ou a área de seção transversal, ou o modo de elasticidade mudarem abruptamente de uma região para outra, o ângulo de torção, ele também muda, certo? Então, se eu mudei o meu torque, é óbvio que aquele meu ângulo daquela minha seção vai ser diferente da seção anterior, que o meu torque era outro, tá? Então, nós aplicaremos para cada eixo, com esforços diferentes, essa fórmula de ângulo, tá? E com essa convenção de sinal, então a gente vai essa convenção de sinal a gente chama para torque positivo ou negativo, tá? Para momento positivo ou negativo. A gente estudou isso aqui
vocês estudaram isso aqui em física, tá? Que é a regra da mão direita. Então, a direção e o sentido do torque aplicado é definido a partir da aplicação da regra da mão direita. Então, o torque e ângulo serão positivos se a direção indicada pelo polegar for no sentido de afastar-se do eixo. Significa o quê? Vou traduzir. Tenho aqui um eixo e vou determinar que se o x cresce da esquerda para a direita aqui, então significa que o positivo para x é para a direita. Então, eu vou aplicar a minha mãozinha direita, tá? A regra da mão direita, vocês vão usar a mão direita, óbvio, né? Então, vou aplicar a minha mão direita. Se o meu polegar tá indicando para a direita, percebam que os meus dedos estão girando no sentido anti-horário, tá certo? Então, isso significa que o anti-horário aqui nessa situação é positivo. Então, vocês vão aplicar a regra da mão direita quando o eixo, sempre o polegar para o eixo que vocês determinam que seja positivo. Se esse meu eixo X fosse positivo para cá, eu ia aplicar o meu polegar direito para cá, logo os meus dedos estariam girando sentido horário, e o horário seria positivo, tá certo? Então, aqui é uma convenção de sinais de acordo com o seu eixo X, que você vai determinar no seu material. E isso vai me determinar o quê? O sentido do meu torque, se ele é anti-horário ou horário. Então, ele vai ser positivo se o meu polegar estiver indicando para o positivo de X. Então, o meu polegar indicou para o positivo de X, logo os meus dedos estão girando sentido anti-horário, então o anti-horário é o positivo, certo? Então, vai depender de quê? Do meu eixo X, ok? Então, aqui um exemplo de um eixo que ele está sujeito a diversos torques, tá? Então, aqui eu tenho um eixo, e esse eixo tem vários trechos, trecho AB, BC e CD, tá? E aqui é um eixo X, determinamos que esse eixo seria um eixo positivo, tá? Logo eu vou colocar a minha mão direita, meu polegar direito pro rumo de X, e isso significa o quê? Que todos os torques que estão sentido anti-horário é positivo. Percebam que os dedos aqui da mão estão girando sentido anti-horário. Logo, nós vamos observar todos os torques que estão agindo no elemento. No meu ponto A, eu tenho um torque. Só lembrando, torque é momento, tá? Força vezes distância. Ó, vocês estão vendo aqui que 80 N vezes metro. Então, torque é um momento. Vocês vão estudar isso também em estabilidade 1, lá em inglês. Então, percebam que aqui, no meu ponto A, eu estou girando sentido anti-horário. Se ele está girando sentido anti-horário, 80 é positivo. No meu ponto B, a minha seta já está girando sentido horário. Mas lá na minha mão direita, o positivo é sentido anti-horário. Logo, esse B é negativo. Então, eu não estou dizendo que o horário é positivo, o horário é negativo, o anti-horário é positivo, o anti-horário é positivo. Negativo. Eu estou dizendo que se lá no meu eixo X eu fiz a regra da mão direita, coloquei meu polegar no meu eixo positivo de X, e quando eu coloquei meu polegar no positivo de eixo de X, significa que o meu momento no sentido anti-horário é positivo. Então, todos que estiverem seguindo essa minha relação de anti-horário, eles são positivos. Então, tá horário é negativo nessa representação, tá? Nesse momento, nesse material e nesse exemplo. O meu ponto C, ele tem um torque de 60. E esse torque de 60, ele está sentido anti-horário, positivo. No meu ponto D, eu tenho um torque no sentido anti-horário de 10 Nm/m. Então, ele também é positivo, certo? E aí, como é que eu represento isso, professora? Represento através de diagrama de momento torsor, tá? Do meu ponto A para o meu ponto B, eu tenho qual momento torsor? Eu tenho um momento de 80 Nm/m. Se ele está anti-horário, meus dedos aqui da mão também fizeram um movimento de anti-horário. Então, ele vai ser, vou fazer de frente para a câmera, sentido anti-horário, certo? Então, esse meu trecho daqui para cá, eu tenho um momento torsor de 80 positivo. Percebo que 80 está aqui para cima positivo, tá? No meu ponto B, eu chego aqui, eu tenho um torsor de menos 150, porque ele tá horário. Então, se eu tinha 80 e desci 150, sobrou 70, tá? Então, ele é constante até chegar no ponto C. No ponto C, eu tenho um torsor no sentido anti-horário de 60. Se eu tinha menos 70, mais 60, sobra menos 10. Então, eu vou lá, constante até chegar no meu ponto D. Cheguei no meu ponto D e eu tenho um momento torsor positivo, sentido anti-horário, de acordo com a minha mão direita, de 10. Se antes eu tinha menos 10,
fechou em 10. Então, vocês estão relembrando como é que faz um diagrama. Não sei se vocês ainda já estudaram o momento torção, mas se não tiver estudado, percebam que vocês vão fazer isso daqui lá em estabilidade, tá? Então, nós temos três trechos, A, B, C e C, D, que serão aplicados diferentes torques, tá? Então, no trecho AB vai ser aplicado um torque de 80, resultante. Então, a gente está falando de esforços internos. Então, eles são resultantes das cargas externas que estão ocorrendo. Então, internamente no meu trecho AB só ocorre 80. No meu trecho BC só vai ocorrer menos 70. E no meu trecho CD, menos 10, ok? Então, isso eu vou aplicar nas minhas fórmulas, tá? E aí, agora a gente vai fazer exercícios de torção. Aqui é um exercício resolvido, que ele diz o quê? As engrenagens acopladas ao eixo de aço com uma das extremidades fixas estão sujeitas aos torques mostrados na figura. Supondo que o módulo de elasticidade de cisalhamento seja G igual a 80 GPa e o eixo tenha diâmetro de 14 mm, determinar o deslocamento do dente P da engrenagem A, tá? Então, esse meu ponto P, ele vai sofrer um deslocamento, ou ele vai girar para cá, ou ele vai girar para cá. Isso tudo vai depender das resultantes dos torsores, tá? O eixo gira livremente no mancal em B. Então, aqui é só para dizer que não tem nenhum tipo de atrito nesse mancal, tá bom? Então, a gente vai começar a resolver. O que a gente precisa saber? O meu torque interno, ele está sendo representado aqui pelo meu diagrama de momento torsor, tá? Então, eu vou resumir todos os meus torques que estão ocorrendo no meu eixo, na minha estrutura, nesse diagrama, tá? O primeiro passo é descobrir quais são os esforços internos de torção, tá? No meu eixo, nesse meu ponto aqui, de A até C, nós teremos que A está sofrendo um torsor de 150, então vamos jogar aqui o nosso eixo X, tá? Eixo X para cá positivo, então eu vou colocar o meu polegar no sentido do eixo X positivo, logo os meus dedos girarão no sentido anti-horário, certo? Então, o 150 vai ser positivo, certo? Então, o trecho de A até C, 150. Então, subi 150, vou constante até chegar no meu ponto C. Cheguei lá no meu ponto C, nós temos agora um torsor no sentido anti-horário, 280. Então, 150 menos 280, menos 130, tá? Vou constante até chegar no meu ponto D. Cheguei lá no D, eu tenho agora um momento torsor de 40, também sentido horário, que está contrário ao que a gente determinou. Então, também é negativo. Se antes eu tinha menos 130, agora eu vou ter menos 170. Vou constante até chegar no final. Percebam que lá eu tenho uma reação de apoio de 170, tá? É como se a gente tivesse feito reação de apoio aqui, ó. Mais 150, menos 280, menos 40, nós teremos uma reação de apoio aqui de 170, tá bom? Então, aqui é como se tivesse fechado na reação de apoio o nosso diagrama. Então, percebemos que cada trecho desse, de A até C, de C até D e de D até E, nós temos um tipo de esforço interno de torção, tá? Então, isso a gente pode aplicar na nossa seção transversal, que é o quê? Nossa seção transversal é uma seção maciça de 14 milímetros de diâmetro. Logo, tem 7 de raio, não é isso? Então, a gente vai aplicar na fórmula da momento polar de inércia, que vai ser π vezes o raio a quarta sobre 2. Botei o raio em metros, tá? Então, o meu momento polar de inércia vai ser 3,7710 a 9 metros a quarta. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o deslocamento do meu ponto P. Para eu saber esse deslocamento, basta eu saber quem é o quê? O meu ângulo, né? Esse meu ângulo aqui. Então, o meu ângulo vai ser a somatória de todos os trechos. Então, cada trecho tem um torque diferente e tem um comprimento diferente, né? Não tem momento polar de inércia diferente e nem o modo de elasticidade diferente, porque é o mesmo material e a mesma seção nos trechos totais, tá? Em todos os trechos. Então, no meu trecho de A até C, nós teremos esse torque de 150, né? O comprimento de 0,4, é aqui tudo que a gente fez, ó. Dividido pelo momento polar de inércia, vezes o modo de elasticidade ao cisalhamento. Então, todos serão aplicados aqui, ó, cada trecho com o seu momento torsor e com o seu comprimento, e nós chegaremos a um ângulo.
Esse ângulo, que foi o ângulo de P, que P girou até aqui, é um ângulo de 0,212 radiano, certo? Deu negativo porque ele está girando no sentido contrário da nossa mão direita. Então, a mão direita estava girando no sentido horário, anti-horário, e ele deu o sentido horário, tá? Então, ele girou para cá, a resultante do meu ponto A, do meu ponto P, perdão. Então, ele girou para cá 0,212 radianos. Só que ele quer saber esse deslocamento aqui, ó. Quantos milímetros ele deslocou. E eu tinha falado para vocês que esse deslocamento a gente encontra como? Multiplicando o ângulo em radiano pelo raio, não é isso? Até chegar no nosso ponto P, certo? Então, vai ser o deslocamento, vai ser o ângulo vezes o raio, tá bom? Então, a gente vai chegar a um deslocamento de 21,2 milímetros, tá? Do dente P. Então, percebam que esse raio R não é o raio do nosso eixo, viu? Esse raio R é o raio da engrenagem. Então, esse meu deslocamento, esse meu R, vai ser do centro até chegar no ponto P. E esse minha distância de centro até P não é o do eixo, porque o eixo só tá aqui, ó. O deslocamento total, ele é em relação ao raio da engrenagem. Então, o raio da engrenagem é 100 milímetros, logo nós chegaremos a esse deslocamento de 21,2 milímetros, certo? Bem, então a gente vai agora para o exercício de ângulo da torção, tá? Então, na questão 2, o que ela diz? A barra baixa que possui um módulo de elasticidade ao cisalhamento de 20 gigapascal tem raio de 10 centímetros, tá? Então, a gente tem uma seção circular maciça de raio de 10 centímetros, ok? Calcule quanto a ponta da barra irá girar em relação ao engastamento e a tensão de cisalhamento máximo. Então, ele quer saber quantos graus essa minha barra vai girar quando eu aplicar esses dois torques aqui, certo? Aqui é a ponta. Então, essa minha ponta da barra, ela vai girar de acordo com a resultante dos meus torques, tudo bem? Então, o que ocorre? Se eu determinei que o meu X positivo fosse para a direita, logo eu vou aplicar a regra da mão direita. Peguei minha mão direita, botei o polegar onde o X é positivo, logo as minhas mãos estão fazendo no sentido anti-horário. Então, significa que os ângulos que estão, os torsores que giram no sentido anti-horário são positivos. Quando a gente tem essa representaçãozinha aqui, ó, dessa setinha com duas pontas, significa que aqui é um momento torsor. E onde ele está indicando é onde o nosso polegar está indo, tá? Então, indica, logo quando o X é positivo para a direita, essa indicação de momento torsor para a direita é uma indicação de torsor positivo, tá? Então, a gente faz o primeiro passo, o nosso diagrama de momento torsor. O diagrama de momento torsor, ele vai me dar o quê? Primeiro, eu preciso achar a reação de apoio que está agindo aqui no meu engaste. Se eu tenho 10 saindo no sentido de X positivo e eu tenho 30 no sentido negativo, eu vou ter, para equilibrar, 20 kNm sentido positivo, não é isso? Então, para eu equilibrar esses 30 que tá gerando torsor para lá e esses 10 que tá gerando torsor para cá, eu tenho que gerar 20 torsor para a direita, não é isso? Para equilibrar esses meus momentos torsores. Então, vejamos bem. Nós temos esse ponto aqui, que é uma mudança de momento torsor. Se no início do meu engaste eu tenho um momento torsor de 20 kN vezes metro, e esse momento torsor indica para o X positivo, então eu tenho um momento torsor positivo de 20. Então, aqui é 20 kN vezes metro. Esse momento, até chegar nesse ponto, ele é constante. Então, momento constante. Cheguei aqui nesse ponto, eu tenho um de 30 negativo, né? Ele está indicando negativo contrário ao sentido positivo de X. Logo, se eu tenho 30 voltando, vai me sobrar 10 kN, não é isso? Logo, vou constante até chegar na extremidade. Cheguei na extremidade, eu tenho 10 positivo. Então, menos 10 mais 10, zerei. Então, aqui é o meu diagrama de momento torsor. Então, nessa minha região, vou chamar aqui A, B e C.
Nessa minha região A, B e C, eu tenho uma variação de torsor. Então, de A até B, internamente, eu tenho um torsor de 20 kN vezes metro. E de B até C, eu tenho um torsor de menos 10 kN vezes metro, ok? Então, com isso, eu tenho como saber quanto que a minha extremidade livre girou em relação ao meu engaste. Para eu saber a relação desse giro da ponta da minha viga até a extremidade, até o meu engaste, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular o ângulo desse trecho mais o ângulo desse trecho BC, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu calculo algo que é comum aos dois, que a minha seção transversal é a mesma de A até C, então eu preciso calcular o meu momento polar de inércia, não é isso? Então, o meu momento polar de inércia vai ser πr² sobre 2. O raio, a questão deu, que é 10 centímetros, vou transformar para metros, 0,1 sobre 2, então fica 1,5710 a menos 4 metros a quarta, não é isso? Então, eu vou calcular agora o ângulo para cada trecho. Então, eu calculo o meu ângulo para o trecho AB e o trecho BC, não é isso? Então, o meu ângulo no meu trecho AB vai ser o quê? Lembrando que para calcular ângulo, eu preciso saber quem é o torsor, comprimento que eu estou calculando, o meu modo de elasticidade e cisalhamento e o meu momento polar de inércia, ok? Então, o meu torsor que está agindo de A até B é de 20 kN, não é isso? Vezes o comprimento de A até B, 2 metros, dividido, modo de elasticidade, é o mesmo material de A até C. Então, o modo de elasticidade, 20, 10 a 9, vezes o meu momento polar de inércia, 1,5710 a menos 4. Então, isso vai me dar um giro de 0,012, radianos, certo? Próximo trecho, trecho BC, eu vou ter um torsor de menos 10, um comprimento de B até C de 1, dividido por quem? Modo de elasticidade, 20, 10 a 9, vezes o momento polar de inércia, 1,5710 a menos 4. Então, isso vai me dar um valor de ângulo de menos 3,18 vezes 10 a menos 3 radianos, ok? Feito isso, para eu saber o meu deslocamento total em relação de C em relação a A, é só eu somar os dois trechos, tá? AB com BC. Então, vai ficar 0,0127 menos 3,1810 a menos 3. Logo, o deslocamento angular do meu trecho AC é igual a 0,00951 radiano. Se eu quiser transformar isso para ângulo, para grau, tá? Π é igual a 180, achamos em radiano 0,00951. Logo, nós encontraremos esse ângulo de 0,54 graus, ok? Então, a minha peça vai girar 0,54 graus, tá certo? De C em relação a A. Se eu quiser só de C em relação a B, eu faria só esse ângulo de B e C, tá? Na região BC. E a questão pede também a tensão de cisalhamento máxima. Logo, a minha tensão de cisalhamento máximo, eu calculo como? Com o torsor vezes o raio dividido pelo pelo momento polar de inércia, não é isso? Então, esse valor de tensão de cisalhamento máxima, eu vou usar o quê? O torque máximo. Qual foi o máximo de torque que eu tive internamente? 20 vezes 10 a 3, não é isso? Então, vocês têm que pegar a resultante de todos os carregamentos. Então, o máximo dos esforços internos, tá certo? Vezes o raio, 0,1, dividido pelo momento polar de inércia da seção, 1,5710 a menos 4.
Logo, nós chegaremos a uma tensão de cisalhamento máxima de 12,7 MPa, certo? Então, nessa seção de A até C, ele vai sofrer uma tensão de cisalhamento máxima de 12,7 MPa, certo? De acordo com essa torção que está ocorrendo internamente no nosso eixo circular. Então, vamos para a terceira questão, tá? Do ângulo de torção. O que a questão me pede? A questão pede... A questão diz que o eixo da seção do aço A36 é composto pelos tubos de AB e CD e uma seção maciça de BC, certo? Então, ele está apoiado em mancais lisos que permitem que ele gire livremente. Se as engrenagens presas às extremidades dos eixos forem submetidas a torques de 85 Newton vezes metro, determine o ângulo da torção da engrenagem A em relação à engrenagem D, certo? Então, nós temos aqui todo o tubo, tá? Aqui ele tem um trecho de seção maciça no meio. Aqui é um trecho de seção maciça. Só o que está ocorrendo? Aqui está ocorrendo uma tensão de torção, tensão de cisalhamento, perdão, que é gerada pela torção. E essa torção, vamos supor que aqui seja o X positivo, tá? E aí eu vou colocar meu polegar direito para cá. Colocando meu polegar direito para cá, os meus dedos fazem o sentido anti-horário. Então, significa que o sentido anti-horário para esse caso é um sentido positivo. Mas olhando para a seção, para a imagem, nós percebemos que nós temos dois torsores nas extremidades. Então, nós temos um torsor de 85 no sentido horário, 85 Newton vezes metro. E na outra extremidade, nós temos um torsor no sentido anti-horário, né? Isso de 85 Newton vezes metro. Fazendo o meu diagrama de momento torsor, percebam que eu só tenho torsores nas extremidades. Logo, eu só terei o meu diagrama de torsor só vai ter, ou não vai ter nenhuma descontinuidade. E aí, o que a gente faz? Nesse meu ponto aqui, nós temos um momento torsor de 85 Newton no sentido horário. Só que pela regra da mão direita, o positivo é o sentido anti-horário. Logo, nós vamos determinar que esse meu torsor é um torsor negativo. Então, ele vem constante até chegar ao final. Cheguei aqui ao final, todo menos 85 Newton vezes metro. Cheguei aqui ao final, o meu torsor aqui é um torsor positivo. Vocês estão vendo que ele está sentido anti-horário. Então, de acordo com a regra da mão direita, é um torsor positivo. Logo, ele zera aqui na extremidade, tá? Aqui é A e aqui é D. Então, nós temos constante nesses nossos trechos momentos torsores de 85 Newton vezes metro negativo. Isso de acordo com o nosso eixo X que adotamos, certo? O que a questão pede? Ela pede que para determinar o ângulo de torção da engrenagem de A em relação a D. Então, vocês vão calcular o ângulo daqui até aqui. Então, da extremidade A até a extremidade D. Para eu calcular o ângulo dessas extremidades, eu tenho que levar em consideração que a minha fórmula do ângulo, eu tenho que saber o torsor, o comprimento, eu tenho que saber o modo de elasticidade e eu tenho que saber o meu momento polar de inércia, não é isso? Quando a gente está falando de aço A36, a gente tem modo de elasticidade ao cisalhamento de 75/10 a 9 Pascal, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular um ângulo para cada trecho e ao final a gente soma, já que a gente está fazendo relação do início ao fim, tá? Então, eu preciso calcular um ângulo para o trecho 1, trecho 2 e para o trecho 3, tá certo? O meu trecho 1 é igual ao meu trecho 3, não é isso? O trecho 1 e o trecho 3, eles têm uma seção vazada, em que nós teremos diâmetro externo e interno. O diâmetro externo é 30, logo o raio externo é 15. O diâmetro interno é 20, diâmetro interno, logo o raio é 10 milímetros. E esse diâmetro maciço de 40 é do meu trecho 2,
tá? Então, a gente vai calcular o trecho 1 e o trecho 2 e vamos multiplicar por 2, né? Porque eles são iguais. Então, vai ser o torque que está agindo nesse meu trecho 1 e no meu trecho 3 é o mesmo torque, de acordo com o diagrama de momento torsor. Então, 85 newtons, não é isso? Vezes o comprimento de AB e CD. Esses comprimentos são iguais? Esses comprimentos são iguais, então são 0,4 metros. 0,4 metros. Se fossem diferentes, vocês não poderiam estar aqui multiplicando por 2. Vocês iam fazer um trecho, um ângulo para cada trecho, certo? Então, isso dividido por módulo de elasticidade ao cisalhamento, vezes o momento polar de inércia. Para eu calcular o momento polar de inércia, da minha extremidade vazada, eu tenho que fazer o quê? Π sobre 2 vezes raio externo à quarta, 0,015 a quarta, menos 0,010 a quarta, não é isso? Logo, nós teremos um momento polar de inércia de 6,38, 10 a menos 8. Isso para o trecho 1 e o trecho 3, não é isso? Vezes 6,38, 10 a menos 8. Aqui nós teremos um ângulo de 0,0142 radiano. Negativo, né? Porque o meu torsor era negativo, certo? Então, ele vai girar no sentido horário, porque eu determinei que o positivo seria anti-horário, ok? Para o meu trecho 2, eu vou calcular. O meu trecho 2, ele está sofrendo um torsor também de 85 newtons vezes metro. Ele tem um comprimento de 0,25, vocês estão vendo aí na imagem, dividido, módulo de elasticidade é o mesmo material, e o momento polar de inércia. O momento polar de inércia de uma seção maciça é só o raio, se o diâmetro é 40, o raio é 20 milímetros, tá? Logo, 0,02 a quarta sobre 2, nós teremos 2,51, 10 a menos 7 metros a quarta. 2,51, 10 a menos 7 metros a quarta. Logo, a gente chega a uma conclusão, aqui também é um torsor negativo, de menos 0,00112 radianos, tá? Logo, o ângulo de A até D, ele vai ser a soma desses dois ângulos, tá certo? Que dá menos 0,0153 radiano. Percebo que é muito pequeno, né? Então, esse meu ângulo de relação, com relação a D, ele vai ser menos 0,0153. Para eu transformar esse ângulo em graus, eu tenho que π é 180 graus, logo, menos 0,0153 vai dar o meu ângulo. Logo, o meu ângulo AD em graus é menos 0,87 graus, não é isso? No sentido negativo, positivo era anti-horário, logo esse meu ângulo vai ser 0,87 sentido horário, certo? Na quarta questão, o que ele me pede? Ele pede para determinar o ângulo da torção da engrenagem B em relação a C. Então, a gente já tem informações do nosso trecho BC. O nosso trecho BC é o trecho maciço, que ele tem raio de 20 milímetros, ele tem o momento polar de inércia de 2,51 vezes 10 a menos 7 metros a quarta, tá? E ele tem um comprimento, de acordo com a imagem da figura, de 0,25. Ele sofre o mesmo torsor de menos 85 newton vezes metro, não é isso? E ele tem o mesmo material, de 75, 10 a 9 de módulo de elasticidade ao cisalhamento, certo? Então, a gente só aplica a nossa fórmulazinha do ângulo de B em relação a C. Nesse trecho, só irão sofrer esses esforços de torção. Nós temos essa característica de uma seção maciça que me dá um momento polar de inércia de 2,51, que foi calculado na questão anterior, certo? Então, esse meu ângulo vai ser torsor vezes
o comprimento, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes o meu momento polar de inércia, 2,51, 10 a menos 7, ok? Então, o meu ângulo BC, ele vai ser um ângulo de menos 0,00112 radiano, é isso que foi calculado na questão anterior, e esse ângulo BC vai ser transformado em radianos, que vai ficar 0,064 graus. Então, é um ângulo muito pequeno, não é perceptível a olho nu, mas ele é de importância quando a gente trabalha com eixo, tá? Para saber quanto que esses eixos deformam, ok? Então, ele deformou, ele girou de B até C no trecho BC, trecho maciço, 0,064 sentido horário. Vamos agora para a quinta questão, tá? O que a quinta questão nos diz? As extremidades estriadas e engrenagens acopladas ao eixo de aço A36 estão sujeitas aos torques mostrados. Determine um ângulo de torção da engrenagem C, tá? Em relação à engrenagem D, e com isso a gente tem que o eixo tem diâmetro de 40 milímetros. Então, a gente já tem as informações necessárias para resolver a questão. As informações são que, quando a gente olha para essa seção, nós vemos que ele está sofrendo, tem três trechos, né? Ó. Ele tem 3 trechos, e cada trecho, aqui nós temos A, aqui nós teremos C, aqui nós teremos D, e aqui a outra extremidade, tá? Vou chamar de B, tá? Então, essas minhas extremidades, esses meus pontos, eles sofrem torques, né? Eles sofrem torções, momento de torção, né? Então, no meu ponto A, ele sofre 300 Nm vezes metros. No meu ponto C, ele está sofrendo 500. Ponto D, 200. E no meu ponto B, está sofrendo 400 newtons vezes metro, tá bom? Então, a gente vai determinar o nosso X, certo? O nosso X positivo para cá. Se o meu X positivo para cá, para a direita, percebam que eu vou colocar o meu polegar para o X positivo e aqui são os meus dedos girando no sentido anti-horário. Então, significa que o sentido anti-horário é o sentido positivo para essa minha adoção, tá certo? Então, com isso, a gente vai fazer o nosso diagrama de momento torsor. Com o diagrama de momento torsor, a gente tem o retrato do que está ocorrendo internamente no nosso material. Então, são os esforços internos que estão ocorrendo no nosso material. O meu ponto A, ele está girando 300 newtons no sentido anti-horário, não é isso? Só que aqui nós determinamos que o positivo seria no sentido anti-horário, não é isso? Logo, o meu ponto A, ele está sofrendo anti-horário. Esse também está girando anti-horário, então o ponto A é positivo. 300 Nm vezes metro, certo? Subiu 300 Nm vezes metro. No meu ponto B, eu tenho 500 newtons, só que agora ele está girando sentido horário, só que ele é negativo, né? Horário negativo, sobrou 200 newtons para cá. Venho constante até chegar no meu ponto D. No meu ponto D, eu estou vendo que eu estou girando 200 newtons sentido horário também. Então, vai ficar aqui, ó, mais 200, logo menos 400 newtons vezes metro. Venho constante até o meu ponto B. E chego aqui e eu tenho um momento, um torsor de 400 newtons sentido anti-horário, não é isso? Sentido anti-horário. Logo, ele vai fechar aqui. Então, aqui menos e aqui mais. O meu trecho AB
ACDV, não é isso? Isso tudo, gente, depende de onde você vai determinar o seu X positivo, tá certo? Então, determinei meu X positivo para a direita e essas são as minhas informações de diagrama de esforço, diagrama de momento torsor, tá? Então, de A para C, eu tenho essa medida de 0,3 metros. De C para D, eu tenho uma medida de 0,4. E de D para B, eu tenho uma medida de 0,5. Então, o que a questão me pede? A questão me pede o ângulo de torção de engrenagem de C em relação a D. Então, nesse trecho bem aqui, ó, que a questão quer saber. Para esse trecho, eu tenho que saber qual o torsor, e eu já sei qual o torsor, né, que está agindo no trecho CD, que é menos 200. Sei o comprimento, 0,4. Vou fazer o momento polar de inércia. Momento polar de inércia, se eu tenho, a questão me diz que é um eixo de diâmetro 40 milímetros, então é um eixo maciço. Logo, nós teremos um raio de 20 milímetros. Então, o meu momento polar de inércia vai ser 0,02 a quarta sobre 2 vezes π, que dá 2,51, 10 a menos 7 metros a quarta, não é isso? Então, o meu trecho CD, ele vai me dar um torsor de menos 200 Nm vezes metro, não é isso? Para isso, eu tenho que calcular o ângulo de CD com essas informações. Então, vai ficar menos 200 vezes o comprimento de CD, 0,4, dividido pelo meu momento polar de inércia, 2,51, 10 a menos 3, vezes o meu modo de elasticidade ao cisalhamento, 75, 10 a 9, né? Que é aço A36. Logo, meu ângulo CD vai ser menos 0,00424 radiano, que eu transformando isso para ângulo, eu tenho que π é 180, logo menos 0,00424, nós teremos um novo π, ou φ, perdão, vai me dar 0,243 graus, certo? Então, aqui, ele deu negativo porque eu determinei que o X fosse positivo para a direita. Se eu tivesse determinado X positivo para a esquerda, ele daria positivo. Então, só significa que, quando eu digo que positivo é sentido anti-horário, esse aqui é 0,243 sentido horário, ok? Então, seria no sentido horário, de C até D, nós teremos uma diferença de ângulo de 0,243 graus, certo? Então, tudo, gente, vai depender de como você vai adotar. Se eu adotar o meu X para a direita e coloco o meu polegar para a direita, os meus dedos estão girando sentido anti-horário. Se eu coloco o meu polegar para a esquerda, o meu indicador, perdão, o meu polegar está para a direita e os meus dedos estão girando sentido anti-horário, não é isso? Então, isso tudo vai determinar o seu sinal. Então, o seu sinal deu negativo aqui, porque significa que ele não está girando sentido anti-horário. Ele vai estar girando sentido horário, certo? Próxima aula, a gente vai fazer os nossos trabalhos sobre torção, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus e que a gente volte logo para as nossas aulas presenciais, tá bom? Então, um abraço.